Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cido e o tema de estudo desta videoaula será proporção. E a habilidade que será desenvolvida ao longo da videoaula é a seguinte: resolver situações-problema envolvendo grandezas diretamente ou inversamente proporcionais por meio de estratégias variadas. Então, vamos iniciar a videoaula trazendo uma definição de proporção. Então, proporção é determinada pela igualdade entre duas razões, ou ainda, quando duas razões possuem o mesmo resultado. Note que a razão está relacionada com a operação de divisão. Você deve estar pensando, professor, por meio dessa definição, eu não entendi ou fiquei com algumas dúvidas. Então, vamos ver essa definição por meio de alguns exemplos. Então, nesses exemplos, vamos trabalhar verificando se os números, numa certa ordem, são ou não proporcionais. Então, observe nesse primeiro exemplo. Nós temos os números 2, 4, 8 e 16. E eu quero verificar se esses números são proporcionais nesta ordem. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é escrever esses números em forma de razão. Então, 2 está para 4, assim como 8 está para 16. E aqui é um ponto importante. É como você faz a leitura de uma proporção. A leitura correta é a seguinte. Lemos da seguinte forma. 2 está para 4, assim como 8 está para 16. Portanto, nós temos a igualdade entre duas razões. Então, a definição igualdade entre duas razões, você está verificando como é essa igualdade. Muito bem. Em toda proporção, é importante que se diga que o número que inicia e o número que termina são denominados extremos. E os números 4 e 8 são os meios. Então, nesta proporção, nós temos os dois extremos, 2 e 16, e os dois meios, 4 e 8. E para verificar se há uma proporção entre esses quatro números, nós vamos utilizar o seguinte procedimento matemático. Vamos multiplicar os dois extremos e vamos multiplicar os dois meios. Fazendo essa multiplicação, ou escrevendo essa multiplicação, nós temos 2 que multiplica 16 é igual a 4 que multiplica 8. Efetuando essa multiplicação, nós temos 2 que multiplica 16, 32, 4 que multiplica 8, também 32. O que esse procedimento nos fornece? Que a igualdade é verdadeira. Portanto, neste caso, os números são proporcionais. Muito bem. Então, para verificar se quatro números numa ordem dada são ou não proporcionais, escrevemos as razões e fazemos produto dos extremos deve ser igual ao produto dos meios. Muito bem. Vamos ver mais um exemplo. 3, 5, 2 e 3. Será que eles são proporcionais? Então, vamos escrever a razão. 3 está para 5, assim como 2 está para 3. Multiplicando extremos com extremos e meios com meios. Escrevendo essa multiplicação, nós temos 3 que multiplica 3 é igual a 5 que multiplica 2. E você pode verificar que essa igualdade não é verdadeira, pois 3 que multiplica 3 é 9 e 5 que multiplica 2 é 10. O que isso nos indica? Que esses números não são proporcionais. Então, a partir desses dois exemplos, nós vamos tirar a propriedade fundamental da proporção. E qual é essa propriedade fundamental? O produto dos extremos deve ser igual ao produto dos meios. Produto, entenda-se, é o resultado de uma multiplicação. Então, se eu multiplicar os extremos e multiplicar os meios, esses dois produtos devem ser iguais. Então, propriedade fundamental da proporção diz: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, se numa prova ou num teste for lhe perguntado qual é a propriedade fundamental da proporção, você deve responder o seguinte, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios.
De forma algébrica, algébrica quer dizer usando letras, nós podemos representar essa propriedade da seguinte forma. A está para B, assim como C está para D. Então, o produto dos extremos, A vezes D, é igual ao produto dos meios, B, que multiplica C. Vamos, então, agora verificar se há ou não proporcionalidade em algumas afirmações que serão feitas. A quantidade de cadernos comprados e o valor a ser pago. Será que há proporcionalidade entre a quantidade e o valor a ser pago? Então você pode pensar o seguinte: se eu compro um caderno, eu pago R$10. Se eu comprar 2, eu pago 20. Se eu comprar 3, eu pago 30. E assim por diante. Então há uma proporcionalidade entre a quantidade de cadernos e o valor a ser pago. Portanto, nesta afirmação, há uma proporcionalidade. Vamos examinar essa segunda afirmação. A idade de uma pessoa e sua altura. Será que é proporcional? E a resposta aqui será: não há proporcionalidade. E por que que não há proporcionalidade? Observe você que a idade de uma pessoa ela vai aumentando de maneira progressiva. E a sua altura, em um determinado tempo de vida, a sua altura é estabilizada. Então, não há uma proporcionalidade entre a altura de uma pessoa e a sua idade. Mas vamos continuar com alguns exemplos para a gente explorar ainda mais essa ideia de proporcionalidade. Então, observe a tabela que nós temos abaixo. 5 objetos, eu pago 15. 8 objetos, eu pago 24. Vamos examinar e vamos analisar se há uma proporção. Então, observe bem você. O que você observa entre o 5 e entre o 15? Que há uma relação multiplicativa, ou seja, do 5 para chegar no 15, houve uma multiplicação por 3. Você concorda com isso? Então, 5 que multiplica 3, 15. Portanto, 8 que multiplica 3, 24. Então, houve aqui uma constante de proporcionalidade. Qual é essa constante? É o número 3. Então, entre o 15 e entre o 5, ou entre o 5 e entre o 15, há uma relação multiplicativa, ou seja, multipliquei por 3 e entre o 8 e o 24 também foi multiplicado por 3. Então, essa é uma constante. E essa constante denomina-se constante de proporcionalidade. Baseado nisso, ficou fácil. Se eu compro 20 objetos, quanto eu vou pagar? Basta eu multiplicar o 20 por 3 e obter 60 como resultado. E se eu pagar 30, quantos objetos será comprado? Ou serão comprados, melhor dizendo? Você vai ter que pensar aqui que número que multiplicado por 3 dá 30. E você vai observar que esse número é 10, ou seja, na compra de 10 objetos, multipliquei 10 objetos por 3 para obter o 30. Então, observe bem você. Nesta tabela, nós estamos com grandezas diretamente proporcionais. E vamos entender o que são grandezas diretamente proporcionais. Quando duas ou mais grandezas aumenta ou diminui proporcionalmente. Vamos verificar se isso aconteceu nessa tabela? 5 objetos eu aumentei para 8. Então houve um aumento de objetos. O valor de 15 aumentou para 24. Também houve um aumento no valor a ser pago. Então as duas grandezas aumentaram proporcionalmente. Então, nesta tabela, nós temos exemplos de duas grandezas diretamente proporcionais. Mas vamos examinar, por meio de um problema, essas grandezas diretamente proporcionais. Na compra de 5 bombons, Maria pagou R$15. Quanto ela pagaria se comprasse 20 bombons? Bom, se 5 ela pagou 15, você já para analisar. 20 bombons, ela vai pagar mais ou menos de 15? Mais. Então, ela aumenta a quantidade de bombons e também aumentará o valor a ser pago. Então, houve aumento proporcional das duas grandezas. Portanto, se nós fôssemos classificar esse problema, seria um problema envolvendo grandezas diretamente proporcional. E você pode montar uma tabela para você visualizar esse problema
de uma maneira mais clara. Então, quantidade de bombons, 5, valor pago, 15. Se ela comprar 20 bombons, ou qual valor a ser pago? Quantos reais ela gastaria? Então, você pode observar o seguinte: aumentou o número de bombons e vai aumentar o valor a ser pago. Então, novamente, essa é a ideia de grandezas diretamente proporcionais. E podemos fazer a seguinte análise. Vamos observar do 5 para chegar no 15, o que houve? Houve uma multiplicação por 3. Então, há uma relação multiplicativa por 3. Se são proporcionais, essa mesma relação se mantém no valor pago. Então, 20 eu também vou multiplicar por 3 e vou obter que o valor pago foi 60. Então, esta é uma maneira de analisar a proporcionalidade. Mas você poderia analisar essa proporcionalidade de maneira vertical. Observe, entre os 5 e entre o 20, há uma relação multiplicativa de 4. 5 vezes 4, 20. Aqui, 15 vezes 4, também nós chegaríamos ao 60. Então, importante ficar claro para você, grandezas diretamente proporcionais são grandezas onde você observa que houve um aumento em uma, também houve um aumento na outra. Ou se há uma diminuição em uma, também há uma diminuição na outra. Mas vamos prosseguir a nossa análise. Observe essa tabela. Relacionam duas grandezas, quantidade de operários e dia trabalhados. Então, 4 operários faz um determinado serviço em 12 dias. E se eu aumentar o número de operários? Aqui você já vai perceber, se eu aumento o número de operários para realizar um determinado serviço, vai diminuir a quantidade de dias. Então, enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminuiu, diferente do que você observou no exemplo anterior. Então, aqui houve um aumento de 4 para 8 funcionários. E os dias trabalhados passaram de 2 para 6. Então, houve uma inversão. Quando eu dobrei o número de operários, eu reduzi pela metade o número de dias trabalhados. Seguindo essa lógica, então, se os operários passarem de 4 para 16, qual a relação multiplicativa que você observa? Foi multiplicado por 4. Então, se há uma relação inversa, se aqui eu multipliquei por 4, o 12 eu vou dividir por 4. Se eu dividir 12 por 4, nós vamos obter 3. Muito bem. Agora a pergunta é, de 12 passou para 2. O que você observa? Qual é a relação multiplicativa que existe entre o 12 e o 2? Você vai me responder, professor, o 12, para chegar no 2, foi dividido por 6. Obviamente, se eu divido e é uma relação inversa, em cima eu multiplico. 4 multiplicado por 6, vou chegar no número 24. Então, esta tabela, ela nos traz um exemplo do que são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quando uma grandeza aumentar e a outra diminuir proporcionalmente. Essa é a característica de grandeza inversamente proporcional. Ou vice-versa, quer dizer, quando uma diminuir, a outra aumentar. E você pode haver esta relação clara aqui. Eu aumento o número de operários, diminuo o número de dias. Então, uma grandeza aumenta e a outra grandeza diminui proporcionalmente. Mas vamos examinar essa questão por meio de um problema. Então, observe o problema. 5 operários constroem um muro em 24 dias. Quantos dias 20 operários levariam para construir esse muro? Então, você já poderia parar e fazer a seguinte análise. Bom, 5 demora 24 dias. Se eu aumentar os operários, o que vai acontecer com a grandeza dias? Ora, se eu aumento os operários, eu vou reduzir os dias trabalhados para construir esse muro. E da mesma forma, você pode analisar essa questão em uma tabela. Quantidade de operários, 5. Dias trabalhados,
24. Então, as duas grandezas que se relacionam é quantidade de operários e dias trabalhados. Se eu aumentar a quantidade de operários, então aumentou de 5 para 20, o que acontece com a quantidade de dias? Serão menos dias trabalhados. Então, enquanto uma grandeza aumenta, a outra grandeza vai diminuir. Esta é a principal característica de grandezas inversamente proporcionais. Agora, como nós vamos determinar esse valor de x, que são os dias trabalhados por 20 operários? Então, você pode analisar das duas maneiras. Ou na maneira horizontal, 5 para 24, e essa relação não está clara, ou você pode realizar de maneira vertical. Melhor dizendo, esta é horizontal, que não está muito clara. Mas da vertical fica mais fácil você analisar. O que aconteceu de 5 para 20? O que você observa? Qual é a relação multiplicativa que há? Você vai dizer, ué, professor, do 5 para chegar no 20 foi multiplicado por 4. Mas como nós sabemos, por meio da análise, que as grandezas são inversamente proporcionais, se aqui eu multiplico, então lá eu vou ter que fazer o inverso. Lá nós temos que dividir. E dividindo 24 por 4, nós vamos chegar que esse resultado de x é igual a 6. Então, nós estamos vendo até agora quais são as características de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, para ficar bem claro para você, vamos fazer um pequeno resumo. Grandezas diretamente proporcionais têm a seguinte característica: quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta proporcionalmente. Ou uma diminui, a outra também diminui proporcionalmente. Já as grandezas inversamente proporcionais, ocorre o contrário. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou vice-versa. Quando uma diminui, a outra aumenta. Vamos em probleminha de proporção agora, envolvendo a receita de um bolo. Então vamos observar a receita do bolinho de chuva. A receita vai um ovo, 1 colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de margarina, 3 xícaras de chá de farinha de trigo e 3/4 de xícara de chá de leite. Muito bem. Nesta receita, que serve 4 pessoas, utiliza-se 3/4 de xícara de leite. Dona Maria deseja preparar bolinhos de chuva para 32 pessoas. Qual é a quantidade de xícara de leite que ela deve utilizar? Então vamos pensar o seguinte, vamos primeiro interpretar o problema. Muito bem, cada receita dá para 4 pessoas. Como Dona Maria quer atender ou quer servir 32 pessoas, devemos multiplicar os ingredientes por 8. Mas daí você diz assim, professor, como você chegou nesse 8? Ué, se uma receita serve 4, para servir 32, basta você dividir 32 por 4 e concluir que ela tem que aumentar a receita em 8 vezes, já que uma única receita atende 4 pessoas. Então, a nova receita ficará 8 ovos, porque eu estou multiplicando tudo por 8, 8 colheres de chá de sal, 16 colheres de sopa de margarina e 24 de chá de farinha de trigo e 6 xícaras de leite. Professor, como o senhor chegou a 6 xícaras de leite? Então, observe, eu estou multiplicando tudo por 8. Então, eu vou pegar o 3/4 e vou multiplicar por 8. Mas como a gente multiplica a fração? Multiplica 8 pelo numerador, então 8 vezes 3, 24, e divido 24 por 4. Portanto, ela usará para atender 32 pessoas 6 xícaras de chá de leite. Espero que você tenha aproveitado. Bom estudo e, se você gostou, dê um like. Ou então se inscreva no canal, que sempre que eu postar um vídeo novo, você receberá a notificação. Até a próxima!